Olá, família Igaraçu. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar cada um de vocês por essa iniciativa maravilhosa de gastar esse tempo, cada momento dessa semana, em intercessão, em oração e em treinamento, preparando a igreja e preparando a obra de 2020. Nós estamos já quase no meio do ano, mas que ano, hein? Quanta mudança, quanta coisa diferente. E eu posso lembrar do nosso encontro de ministros aqui em fevereiro, quando nós estávamos falando sobre os desafios do ano, e Deus falou tanta coisa ali, Deus moveu tanta coisa ali, que hoje faz tanto sentido. Estamos como Igreja Cristã na Família, comemorando 40 anos de vida em 2020. Agora, no mês de maio, que está acabando, né? Hoje é o último dia do mês de maio, e neste mês, há 40 anos atrás, nós começamos a igreja. Eu tive o privilégio de ser uma das pessoas que fundou a igreja. Lembro de assinar aquele livro de ata inaugural, e uma coisa começou pequenininha e agora é tão grande e atinge vocês aí, tão queridos, em Pernambuco. O foco do ano 2020, o tema que nós escolhemos para esse ano como igreja é baseado em 3 pontos, 3 pilares que definem a nossa ação como igreja. O primeiro deles é buscar o Espírito Santo. O segundo deles é evangelizar com ousadia. E o terceiro deles é cuidar de vidas. E eu creio que esses 3 objetivos, eles englobam aquilo que é a vontade de Deus para nós como igreja neste ano 40. Como vocês sabem, como nós pregamos no nosso encontro de ministros, encontro de liderança, o ano 40 é o último ano do deserto. O ano 40 é um ano ainda difícil, é um ano de luta, é um ano de sofrimento, é um ano de deserto. Ainda tem maná caindo para sobreviver, porque se não tiver maná você morre de fome. Ainda não adianta plantar, não adianta investir, porque você planta na areia, não vai colher nada. O último ano do deserto ainda é um ano em que as pessoas morrem. Deus deu aquela palavra para o povo de Israel, naquele lugar onde eles estavam, Cades Barneia, dizendo: enquanto sobrar alguém da geração que saiu do Egito, vocês não vão sair daqui. Então, o ano 40 é o ano em que os mais novinhos que saíram do Egito estavam morrendo. Reciclagem, renovação. Apenas 2 passaram: Josué e Caleb. Espiritualmente falando, isso quer dizer que muitas das pessoas que saíram do Egito tinham uma mentalidade de Egito. Não conseguiam entender aquela transformação de Deus. Pensavam ainda não no chicote, não na escravidão, não no jugo pesado. Eles pensavam nas panelas de carne. Eles pensavam que tinha um lugar para dormir, que tinha água, que tinha cebola. Eu nunca entendi porque eles lembravam das cebolas do Egito. Então eles olhavam aquele deserto, olhavam aquele oásis no meio do nada, em Cades Barneia, e diziam: ah, o Egito era melhor. E quando vieram aqueles espias voltando de 40 dias, olhando a terra, com as notícias: a terra é exatamente o que Deus falou. É uma terra maravilhosa, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra que tem tudo de bom, só que, e esse só que é um grande problema na igreja, está povoada por gigantes. Tem um povo lá muito forte, muito grande, e que aos nossos olhos eles pareciam gigantes e nós gafanhotos, e aos olhos deles também. Como se aqueles espias pudessem estar dentro da cabeça das pessoas quando olhavam a eles. Obviamente tinham alguns filhos de Anakim lá, filhos de Anak, que eram gigantes. Mas era o mesmo povo que depois de 38 anos, porque isso aconteceu 2 anos depois deles saírem do Egito, era o mesmo povo que depois de 38 anos olhava para Israel dizendo: eles vêm e ninguém pode resistir. Nenhum de nós vai resistir porque Deus está com esse povo. Era o que pensavam os habitantes de Jericó, os habitantes de Ai, os habitantes de todas aquelas cidades da Canaã, que foram totalmente conquistadas por Israel e pelo exército de Josué. O que tinha que mudar? Mentalidade. Mentalidade. Então, meu desafio para vocês aí, Igaraçu:
Uma cidade que é, como vocês sabem muito bem, a primeira cidade com igreja no Brasil. E, no nosso caso, a Igreja Está na Família, uma das igrejas mais antigas do Nordeste. Então, a mentalidade tem que mudar. Este é um ano em que vocês têm que fazer uma reciclagem, virar uma chave, não fazer mais o mesmo, não crer mais no mesmo, tomar uma atitude. Eu me lembro, lembro de muita coisa em Igaraçu, estive aí várias vezes, mas eu me lembro de uma passagem, quando o pastor Cláudio Truschleif me chamou e falou: Paulo, encontrei um terreno, eu acho que nós temos que mudar para lá. A igreja era naquela sobreloja ali na rua principal, e preguei várias vezes ali, era um prédio alugado em um lugar que não tinha mais como crescer. E ele achou um terreno. E eu olhei ali, uma casa antiga, as coisas... mas ele tinha um olhar de futuro. Ele estava pensando, vai crescer, vamos comprar, vai valorizar. Não foi fácil comprar esse imóvel em que vocês estão hoje. Mas como foi importante dar aquele passo. Um passo de ousadia, um passo de visão, um passo de quem não tem muito recurso, mas sabe que existe muita multiplicação. E hoje nós temos esse patrimônio aí. Agora faltam as pessoas, porque a igreja não existe para ser uma imobiliária. Nós precisamos de gente. Então, irmãos de Igaraçu, vocês têm que tomar esses 3 passos, têm que alcançar essas 3 diretivas da igreja para 2020 para alcançar o crescimento. A primeira delas é buscar o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo não é fazer reuniões de oração e falar em línguas e promover batismo no Espírito Santo por si só, como um fim em si mesmo. Nós não queremos uma espiritualidade pentecostal. Nós queremos uma espiritualidade do Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? 120 pessoas medrosas dentro de um cenáculo. E aí cai o Espírito Santo, línguas de fogo, labaredas dentro do coração, e eles se enchendo de ânimo, se enchendo de ousadia, eles saem. Eles estavam lá escondidos com medo, estavam ali em obediência ao que Jesus falou, mas a vontade de se dispersar. Eles estavam ali sem acreditar que ia dar certo. O chefe, o líder, tinha acabado de morrer. E depois tinha ressuscitado, mas foi embora para o céu. Estavam sozinhos. E aí então vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá para eles a coragem de sair para a rua. E de pregar o Evangelho. E como eu falei na nossa live da família maravilhosa, o poder não estava na boca de quem falava. O poder estava no ouvido de quem ouvia. Ou seja, não é você que tem que ter muito estudo, muita sabedoria, muito conhecimento antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Não é você que tem que ter medo da pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais posição social, que tem mais cultura, que fez mais faculdade, antes de abrir a boca. Você tem que saber que Deus vai te usar. Como usou aquela menininha escrava de Naamã, aquela judia na Síria, que quando viu o general com lepra disse, em Israel tem quem cura isso. Então você fala e deixa que Deus vai agir. Deus está agindo. Então agora, meu irmão, saia com ousadia. Cheio do Espírito Santo, prega a palavra. Abre a tua boca e eu te encherei. Esse é o texto desse domingo. Abre a tua boca. Fala de Deus. Convide alguém não para assistir um culto, convide alguém para ler com você a Bíblia. Seja você o agente, você o missionário, não o pastor, não o chefe, não alguém de fora. Você. Você fala, você diz, você ordena. Deus obedece. Então, Ele está esperando que a sua voz diga alguma coisa para que, concordando na terra, Ele também possa concordar no céu. E aí, quando as pessoas vierem, quando a igreja crescer, não tem que ficar cada um por si, Deus por todos. Tem que ter um cuidado, tem que ter um discipulado, tem que ter um tratamento. E isso é cuidar. E esse cuidar acontece na nossa igreja nas pequenas famílias. Então, as pequenas famílias existem, e essa crise mostrou muito bem isso, para
aliançar as pessoas, para reter as pessoas. Se não tem um culto num prédio para ir, tem uma pequena família. Tem uma live que pode ser feita. Então aqui no Butantã, todas as pequenas famílias continuam e aumentaram de tamanho, porque as pessoas se conectam e elas assistem, e elas conversam, e elas trocam opiniões, recebem orações. A pequena família é o tecido da igreja que não permite que ela se esgarce. Então, meu irmão, nesta semana, ore sobre isso, que o Espírito Santo venha, não para que você veja um fogo, uma luz, um brilho, mas para que ele te dê a ousadia de abrir a boca. Evangelize. Nós temos o sal, é a nossa ferramenta. Deus nos deu isso como igreja, e ela está no celular. Você pode abrir a Bíblia JFA, é um celular que um irmão aqui da igreja fez. É uma bênção para 4,5 milhões de pessoas e que nasceu na nossa igreja. É um evangelismo que nasceu dentro da Igreja Cristã na Família. Então, meu irmão, usa essa ferramenta. Usa essa ferramenta para falar de Jesus pelo celular. Evangelize pelo sal. Amanhã é o dia da boa notícia. Você pega o seu celular e manda uma mensagem. Não é um desenho, não é um post, não é um zap dizendo Jesus te ama. É a tua palavra dizendo: eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero estudar a Bíblia com você. Eu quero te mostrar que Deus está vivo. Eu quero orar pela sua vida. Evangelize com ousadia. E quando ele voltar, cuida dele. Cuida dele, conecta, integra. Não nas panelinhas, mas faça a pequena família funcionar. E que as pequenas famílias sejam a igreja. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Igreja Cristã da Família de Igaraçu. Os irmãos de loteamento que porventura estejam me ouvindo aqui também. É um privilégio, é uma bênção, é uma honra sermos igreja juntos. Este é o nosso ano e Deus está nos tirando do deserto. Eu espero você lá na frente em Canaã em 2021. Deus abençoe.